Olá, pessoal. Eu sou a Janaína Leite, pesquisadora do Instituto de Biologia da Unicamp, e primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pela organização do evento, da primeira jornada online do GEMOCA, para estar aqui apresentando um pouco para vocês sobre a biologia molecular no estudo das Escherichia coli. Bom, a biologia molecular no estudo de linhagens patogênicas de Escherichia coli. As bactérias, como todos nós sabemos, são seres procariontes, que possuem sua estrutura bem mais simples do que uma célula eucarionte, que são superiores na escala evolutiva. Possuem membrana plasmática, parede celular, citoplasma e o material genético que está inserido no nucleoide, não possuindo um núcleo, como nas eucariontes. Elas possuem ribossomos responsáveis por sintetizar o RNA na produção de enzimas e estruturas anexas, como o pile e os flagelos, que são responsáveis pela aderência, conjugação, motilidade da célula bacteriana. E também a cápsula, que protege a bactéria da fagocitose por células eucarióticas, como os macrófagos. O material genético bacteriano compreende o cromossomo e os plasmídios, que têm formas circulares. Os plasmídios são estruturas móveis capazes de se replicar independentemente do cromossomo e carregam genes de resistência a antibióticos, genes de virulência, genes de replicação, manutenção e transferência. O DNA cromossômico é uma macromolécula única, circular, com tamanho que varia entre 500 a 10.000 quilopares de base. Seu comprimento é de 1.100 milímetros, super empacotado para se manter dentro da célula. O DNA cromossômico da Escherichia coli, por exemplo, tem 4.500 quilopares de base e um comprimento de 1.360 milímetros. Possui ainda as enzimas como a DNA girase, que é responsável por esse empacotamento do DNA, e as topoisomerases 1 e 2, que cortam o DNA em fita simples e fita dupla, respectivamente. Já os plasmídios são moléculas que estão fora do cromossomo, são extracromossomais, de formas circulares, encontrados nas bactérias e também em alguns eucariotos. Geralmente são dupla fita de DNA com pesos moleculares que variam entre 1 e 250 kb, passando as células filhas pela divisão celular. E ainda pode haver mais de uma cópia de um mesmo plasmídio dentro da célula. Quando os plasmídios sofrem algum tipo de pressão ambiental, como mudança de temperatura, presença de corantes, que significa mudança de pH, ou carência de nutrientes, eles podem sair da célula, podem ser expulsos da célula, fazendo com que a célula perca algumas de suas características. Os plasmídios podem conferir vantagens seletivas porque possuem genes de degradação de substratos, metais pesados e de resistência a antibióticos. Nessa figura aí, abaixo, podemos ver dois cassetes de resistência a antibióticos, um de ampicilina e outro de tetraciclina. Há 5 tipos de plasmídios. O plasmídio de fertilidade ou de fator F, que foi o primeiro plasmídio a ser descrito. Ele pode ser transferido a uma célula hospedeira durante o processo de conjugação. O plasmídio de resistência, ou R, contém informação para a síntese de enzimas, que são capazes de inativar determinados antibióticos, tornando-os resistentes a eles. Temos aí, então, uma figura, um exemplo de plasmídio, o plasmídio PBR322, que possui cassetes de resistência para ampicilina e tetraciclina. Temos ainda o plasmídio COL,
existente em algumas linhagens de Escherichia coli. Eles são capazes de produzir colicinas, que inibem o crescimento de células bacterianas que não possuem este plasmídio. Os plasmídios virulentos, que transportam genes de virulência durante a infecção nos hospedeiros, incluindo os humanos. E os plasmídios degradativos, que permitem a digestão de substâncias, como metais pesados, que estão presentes em determinados substratos. Plasmídios que são capazes de gerar hiperplasias em plantas, entre outros. A replicação do plasmídio ocorre quando a célula bacteriana se divide, em que ao menos uma cópia do plasmídio é passada para a célula filha, ou então pela conjugação, em que a molécula de DNA replicado passa para a célula receptora. Nessa figura, podemos ver a divisão da célula bacteriana com a passagem do DNA do plasmídio para a célula filha, através do pilus, no processo de conjugação. Existem também os plasmídios que não são capazes de iniciar a conjugação, que são chamados de plasmídios não conjugativos, mas que podem ser passados para células filhas através dos plasmídios conjugativos. Temos ainda o RNA bacteriano, não menos importante, já que ele é traduzido em proteínas das mais diferentes funções. A Escherichia coli é uma das bactérias mais estudadas pela biologia molecular, e ela serve como modelo para estudo de mecanismos biológicos das outras bactérias, tendo em sua importância também para a microbiologia e para a engenharia genética. Em 1885, Theodor Escherich, um pediatra alemão, descobriu essa bactéria que habitava a flora normal do intestino de crianças saudáveis. Primeiramente, ela foi chamada de Bacterium coli commune e mais tarde passou a se chamar Escherichia coli, em homenagem ao seu descobridor. Ela é um bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo, que habita a microbiota gastrointestinal normal de humanos e de alguns animais, e pertence à família das Enterobacteriaceae. A Escherichia coli é um organismo benéfico que protege o epitélio de outras bactérias prejudiciais por produzir um ambiente ácido através do metabolismo de nutrientes provindos da alimentação do hospedeiro, como fontes de vitamina B e K, ativando constantemente o sistema imune. Uma Escherichia coli comensal, através da absorção de elementos genéticos móveis, como os fagos, os plasmídios de virulência, ilhas de patogenicidade, e também através de perdas de DNA cromossômico, mutações e rearranjos, podem se tornar patogênicas de diversos patótipos associados a doenças específicas. As Escherichia coli patogênicas são classificadas como entéricas ou diarreiogênicas, com a capacidade de causar diarreia. São as enteropatogênicas, enteroinvasivas, enteroagregativas, enterotoxigênicas, enterohemorrágicas e difusamente aderente. E também temos as extraintestinais, que são divididas em causadoras de meningite neonatal, uropatogênicas, e ainda temos as patogênicas para aves e as causadoras de septicemia. As EPEC foram as primeiras a serem identificadas. Os primeiros estudos foram publicados na Alemanha nas décadas de 20 e 30. Elas são capazes de causar diarreia e patologias no epitélio intestinal, como as chamadas lesões Attaching-Eneface, que destroem os microvírus do epitélio intestinal e produz aderência entre a bactéria e a membrana epitelial. As EPEC típicas possuem um grande plasmídio chamado de fator de aderência. Elas necessitam do gene plasmidial do tipo 4, formador de pili, para a adesão no hospedeiro. As enteroinvasinas causam disenteria,
mas na maioria dos casos causam diarreia aquosa. Elas invadem o epitélio, causando úlceras e inflamação, através do sistema de secreção tipo 3 de proteínas efetoras. Elas são taxonomicamente indistinguíveis da Shigella, sendo diferenciadas apenas por testes bioquímicos e moleculares. As enteroagregativas possuem características agregativas e de aderência no epitélio das células, por produzirem fímbrias. Produzem entero e citotoxinas. Induzem a produção de inflamação e diarreia aquosa, com ou sem a presença de sangue. Nessa figura, então, podemos ver essas três características da patogênese da VAEC: a aderência, com produção de muco, a produção de toxinas e a indução no processo de inflamação. As enterotoxigênicas, juntamente com a Shigella, a Salmonella e os rotavírus, são a maior causa de diarreia no mundo, responsável por uma alta taxa de morbidade e letalidade, principalmente em menores de 5 anos. É a causa da chamada diarreia do viajante, onde são ingeridas em grande número em comida mal cozida ou água contaminada com detritos fecais. Produz as enterotoxinas termolábeis e as termoestáveis. As enterohemorrágicas produzem a shigatoxina e necessitam da intimina para a colonização. Uma linhagem de Escherichia coli enterohemorrágica bem conhecida é a do sorotipo O157H7, encontrada em carnes mal cozidas, água, verduras e legumes frescos e que está associada à colite hemorrágica e à síndrome hemolítica urêmica. Na Alemanha, em 2011, houve um surto de E. coli enterohemorrágica do sorotipo O104H4, com 39 mortes e mais de 3.400 casos. As E. coli difusamente aderentes estão associadas à diarreia aguda em crianças maiores de 6 meses. A bactéria adere uniformemente em toda a superfície do epitélio celular. As E. coli extraintestinais são aquelas que ocorrem fora do ambiente do intestino. Elas podem causar meningite neonatal com uma taxa de fatalidade de 15 a 40%, ocasionando muitos danos neurológicos aos que sobrevivem, e são também disseminadas pelo sangue. As uropatogênicas causam as infecções no trato urinário, além da pielonefrite, prostatite, infecções biliares, peritonites, entre outras. As patogênicas para aves causam um conjunto de doenças infecciosas denominado de colibacilose. Essas doenças são enterite, artrite, onfalite, a septicemia, entre outras. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de frango, ficando atrás apenas da China, e ainda o maior exportador, seguido pelos Estados Unidos, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2019. Essas infecções podem levar a uma grande perda da produtividade da indústria avícola. E existem também as E. coli septicêmicas, causadoras de intoxicação alimentar. A biologia molecular tem sido uma grande ferramenta para o estudo de inúmeros organismos, dentre eles as bactérias. Com suas poderosas tecnologias, que estão sempre em constante avanço, podemos analisar diferentes espécies em suas inúmeras linhagens, seus comportamentos frente a determinadas situações e ambientes, metabolismo, reprodução e até mesmo no surgimento de novas espécies. A PCR é uma técnica considerada o carro-chefe da biologia molecular. É a base da biologia molecular. Essa tecnologia foi desenvolvida em 1983 por Kary Mullis, podendo realizar técnicas que vão desde a clonagem de DNA e a manipulação de genes
até a detecção de patógenos de doenças infecciosas e análise de mutações. O princípio da reação se baseia na repetida replicação de um específico fragmento de DNA. Na reação, então, de PCR, um fragmento de DNA é utilizado como molde para a replicação, através da incorporação de iniciadores, que são os primers, as bases nitrogenadas e a ação de uma DNA polimerase. Com diferentes ciclos de temperatura e tempo, esse DNA molde será amplificado de maneira exponencial, gerando milhares de cópias. Já na PCR em tempo real, a reação pode ser monitorada enquanto os ciclos de temperatura acontecem, no momento em que eles acontecem, permitindo o acompanhamento dos resultados à medida em que ele está sendo formado. Na primeira figura, então, podemos ver as fases em que a reação acontece. A fase geométrica, que é a primeira fase, a fase linear e a fase final, que é a fase platô. Já na outra figura, podemos ver uma análise de resultados de um estudo feito com a PCR em tempo real. Foi feita, então, a quantificação relativa da expressão de um determinado gene em uma linhagem de Escherichia coli uropatogênica. Podemos ver no gráfico, nessa figura, que o gene CSGA, que codifica uma adesina, teve sua expressão muito aumentada nas linhagens de UPEC estudadas, em relação a uma linhagem causadora de septicemia. E ainda podemos ver a expressão desse gene muito aumentada em relação aos demais genes estudados. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular Bacteriana e ainda está em fase de publicação. Então, nos estudos de expressão gênica, as características de um organismo são determinadas pela expressão de seus genes, onde a quantificação do RNA mensageiro é determinada. Isso é feito através da RT-PCR, ou chamada de transcriptase reversa, onde o RNA mensageiro é isolado e transformado em cDNA, que é o DNA complementar. Pela PCR quantitativa ou PCR real-time, o nível de expressão de um gene pode ser medido em relação a outro, que é o gene endógeno, também chamado de gene conservado no DNA de uma espécie. Já vimos que as bactérias não patogênicas podem adquirir fatores de virulência através da recombinação gênica. Na produção de mutantes, onde um gene de virulência é mutado ou deletado, a técnica pode ser confirmada através de reações de PCR. Genes conhecidos como fatores de virulência podem ser identificados através de primers específicos para eles. Como exemplo, temos os genes que codificam a toxina Shiga nas ERECs, o gene EAEA nas EPECs, o gene LT1 nas ETECs e o gene IPAH nas EIEC. Na construção de linhagens mutantes, onde podemos inserir ou deletar genes, utilizamos uma técnica chamada de Lambda-Red, desenvolvida por Datsenko e Warner em 2000, onde a recombinação de sequências homólogas de DNA é gerada utilizando plasmídios de E. coli, como o PKD46. Nessa figura, podemos ver que um cassete de gene de resistência ao antibiótico foi inserido em substituição a um gene-alvo que foi retirado da célula. A PCR também pode ser utilizada na diferenciação de patótipos das Escherichia coli. Para essa diferenciação, podem ser utilizados testes sorológicos, bioquímicos e também testes moleculares. Nos testes moleculares, a busca por genes de virulência específicos de cada patótipo é feita por PCR, onde um grupo de genes padrão vai determinar o patótipo.
A determinação de grupos filogenéticos também pode ser feita pela análise de determinado grupo de genes, assim como a caracterização dos sorotipos das E. coli pode ser feita através da análise de genótipos conhecidos de determinado sorotipo. A classificação filogenética de amostras bacterianas nos grupos A e B1 de comensais, B2 e D de patogênicas, pode ser feita através da metodologia descrita por Claremont e colaboradores, que se baseia na amplificação por PCR de dois genes, o gene SHU-A e o gene YJA, e também por uma região de DNA denominada TSP4C2. Já na técnica de MLST, utiliza o resultado da PCR de sequências de 7 genes housekeeping, ou genes conservados, para montar a árvore filogenética através da análise de softwares como o Phylogeny. O número de alelos são atribuídos a uma única sequência, resultando numa sequência típica. Já na eletroforese de gel em campo pulsado, ou pulsed field, como chamamos, é utilizada para a separação de grandes moléculas de DNA, aplicando uma matriz de gel em um campo elétrico em várias direções. É bastante utilizada na genotipagem ou no agrupamento de determinadas linhagens bacterianas na determinação de filogenia. Então, aí na primeira figura, temos as várias direções em que o campo elétrico é aplicado sobre a matriz de gel. E na segunda figura, temos o resultado e o agrupamento das linhagens para a determinação de filogenia. No estudo de fatores de virulência, alguns sorotipos de UPEC estão associados a fatores de virulência como adesinas, toxinas, cápsulas, resistência ao soro e sistema de captação de ferro. Alguns desses genes de virulência são o HLYA, que codifica a alfa-hemolisina, FIM e TAP, que codifica a fímbria do tipo 1 e a fímbria P, e o CNF1, do fator citotóxico necrosante. Nessa tabela, então, podemos visualizar alguns dos genes mais estudados no estudo de E. coli extraintestinais. Já para o estudo comparativo de genomas de linhagens de Escherichia coli, por exemplo, foi possível realizar a análise da contribuição da recombinação homóloga entre linhagens de E. coli, levando a uma seleção positiva no processo de evolução de determinado patótipo. Nesse estudo de comparação de 4 linhagens de E. coli patogênicas para aves brasileiras que foram sequenciadas, foi possível observar a grande variabilidade que existe quanto à presença ou ausência de fatores de virulência. Além disso, pôde-se constatar que aproximadamente 20% dos genes anotados possuem função hipotética, direcionando a busca por novos genes associados à virulência. Na técnica de sequenciamento de nova geração, permite o sequenciamento direto de bilhões de moléculas de DNA, aumentando a resolução das análises. Ela pode ser utilizada para a análise de genomas completos, metagenomas, RNA-seq, bibliotecas enriquecidas com fragmentos-alvo, entre outras. Hoje em dia, já estamos na 4ª geração de sequenciadores, mas as outras gerações ainda são bem utilizadas, com exceção da primeira, que já está em bastante desuso. A análise de transcriptoma, ou RNA-seq, também quantifica o RNA transcrito de uma determinada amostra. A quantidade de transcritos é determinada e o alinhamento em sequência desses transcritos é feita para que a comparação com a sequência de outras linhagens possa ser realizada, dependendo então da finalidade do estudo. No gráfico,
podemos ver a quantidade de genes agrupados por função que foi encontrada em uma determinada linhagem de E. coli. A partir daí, comparações com outras linhagens podem ser feitas em diversos tipos de situações, como por exemplo em uma amostra selvagem e outra amostra mutante. E por fim, temos a técnica de CRISPR, que é uma tecnologia relativamente recente, mas que já vem sendo bastante utilizada. A técnica de CRISPR, que são repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, permite a edição de genomas no sentido de poder identificar genes ruins, substituindo por genes bons, ou então substituir um gene por outro de interesse. Ela foi descoberta como um recurso evolutivo utilizado por bactérias para inutilizar o DNA de bacteriófagos, impedindo sua ação. Nesse processo, sequências de DNA se ligam a um complexo formado pela enzima chamada Cas9 e um fragmento de RNA. Essa enzima tem a função de cortar o DNA em um local específico, abrindo um espaço na dupla fita de DNA. Nesse espaço pode ser inserido um novo fragmento de DNA ou não. Bom, pessoal, essas foram algumas das técnicas mais utilizadas da biologia molecular no estudo das Escherichia coli. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui algumas referências bibliográficas para quem tiver mais interesse, tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre as Escherichia coli. Aqui eu tenho também uma indicação de literatura, que foi um livro publicado em 2016, Escherichia coli in the Americas, escrito pelo Alfredo G. Torres, em que eu participei escrevendo um capítulo sobre as Escherichia coli extraintestinais e as Escherichia coli patogênicas para aves. Ok? Eu queria agradecer ao Instituto de Biologia, a Unicamp, né, o Laboratório GEMOCA, a Faculdade de Ciências Médicas e ao CNPq, né, que financia aí grande parte dos nossos projetos. Ok? Obrigada.